Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Oremos mais uma vez. Bendito Pai eterno, queremos te entregar esse tempo da tua palavra. Rogamos ao Senhor que na tua infinita misericórdia o Senhor venha falar conosco, que teu Espírito Santo possa agir na nossa mente, para que possamos agarrar a vida da tua palavra. Então, Senhor, nós clamamos a ti, confiados no teu amor, na tua misericórdia e graça, que mais uma vez o Senhor venha falar com a tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, ontem começamos a ver esse maravilhoso texto, toda a sua grandiosidade. Como eu disse, o nosso assunto aqui está baseado, se você puder chegar aqui ao capítulo 10 de Hebreus, no versículo 20, que diz assim: pelo novo e vivo caminho que nos abriu, isto é, pelo véu, pela sua carne. O assunto está ligado a esse texto, o novo e vivo caminho que ele nos abriu. E esse assunto, ele inicia aqui nesse capítulo 7. Por quê? Porque o capítulo 7 de Hebreus vai fazer uma exposição acerca do sacerdócio de Cristo Jesus. E a linguagem aqui do escritor dessa maravilhosa epístola é uma linguagem paradoxal, porque ele vai usar algumas figuras do Velho Testamento para poder mostrar o que é esse vivo e novo caminho. Então ele vai falar sobre o sacerdócio araônico, aquele sacerdócio que foi impedido de continuar por causa da morte. Era um sacerdócio limitado. O sacerdócio de Cristo não é da ordem de Arão, é da ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio, ele é anterior ao sacerdócio araônico e não estava limitado à morte. Arão, no seu sacerdócio, ele tinha sucessores. O sacerdócio de Cristo Jesus não há sucessores. Ele tem um efeito eterno. O sacerdócio araônico, ele ministrava baseado na lei mosaica, isto é, na velha aliança. O sacerdócio de Cristo, ele está baseado e fundamentado na obra do Calvário. Ele está fundamentado na nova aliança. E não só isso, a visão não é só a visão de Cristo como sumo sacerdote. Aqui vai dizer que também ele é fiador, que ele é mediador, que ele é intercessor. Mas se você puder olhar esses detalhes, essas designações de Cristo Jesus, você pode voltar para o capítulo 6. Porque no capítulo 6 vai dizer que ele é o precursor. No capítulo 7 vai dizer que ele é o fiador. No capítulo 8 e 9 vai dizer que ele é o mediador. E eu volto aqui a um ponto que eu esqueci. No capítulo 7 diz que ele é o fiador e é o intercessor. E no capítulo 8 e 9 vai dizer que ele é o mediador. Ora, por que nós temos todas essas designações do nosso Senhor Jesus nesses capítulos? Então, Hebreus 6 vai dizer que ele é aquele que foi à frente. Ele é o precursor, aquele que foi à frente e abriu esse caminho. Mas também ele é o fiador. Ele é aquele que faz valer a nova aliança. Mas ele não é só o garantidor, o fiador, ele é o que garante, mas ele também é o que media. É aquele que chega diante do Pai, ele fica entre Deus e nós como mediador. A palavra que é mesites, aquele que fica entre. Então ele é o cumpridor, como também ele é aquele mediador. E é o intercessor.
Quando você toma cada uma dessas designações, você começa a ver a grandeza desse sacerdócio, a excelência tanto da pessoa como da obra. E desde ontem eu venho dizendo isso para os irmãos, que esse aspecto daquilo que nós chamamos soterologia, ou a doutrina da salvação, tem sido ignorado, tem sido esquecido. Porque se tem algo que tem devastado o povo de Deus, é a ignorância espiritual. E alguns associam a ignorância espiritual à simplicidade. Simplicidade nunca foi sinônimo de ignorância. E talvez até me atreva a dizer que esta tem sido a mais terrível obra que Satanás está fazendo no meio do povo de Deus, mantendo-os da ignorância. Porque um povo que é ignorante, um povo que não conhece a Deus, e aqui eu não falo do conhecimento religioso, eu falo do conhecimento pela experiência. Não é o conhecimento baseado na informação, é o conhecimento baseado no relacionamento. Hoje os estudiosos, eles têm dito assim: nunca houve uma geração que se diz cristã mais analfabeta, espiritualmente falando, do que a nossa. Se você estuda a história da igreja, você vai descobrir que o ano 500, depois de Cristo, ele inaugura um período que teologicamente ele é descrito como a Idade das Trevas. Esse período durou 1000 anos. 1000 anos. Que vai desde o ano 500 até o ano da Reforma. Até o ano de 1517. Até a Reforma Protestante. Porque aí abre-se uma luz que começa a haver um movimento conhecido como o movimento protestante, ou o movimento da Reforma. Mas eu digo para vocês que nem mesmo aquele período se compara ao nosso. E por que não se compara? Porque naquele tempo a palavra foi ocultada, a informação bíblica foi ocultada, até havia perseguição para quem pudesse expor a palavra de Deus com ousadia, como foi o caso de Wycliffe, de John Hus, que eram os pré-reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, homens da palavra, tiveram uma tremenda oposição. Hoje não existe oposição. Hoje nós temos mecanismos, ferramentas de pesquisa e de estudo da palavra. Nunca o povo de Deus teve tantas versões da Bíblia como nós temos hoje. Nunca pudemos estudar a Bíblia com tantos livros teológicos como nos nossos dias. Então o grau de ignorância, porque a ignorância hoje é diferente daquela, porque aquela ignorância era pela falta de acesso à leitura da Bíblia. E a ignorância hoje é um desprezo, porque nós temos excesso de informações e de oportunidades de leitura da palavra. Então a ignorância hoje é caracterizada pelo desprezo, pelo desinteresse. Por isso ela é pior. Ela é pior em sua natureza. Então há uma necessidade de que nós sejamos confrontados. Há necessidade de que alguém proteste pelo testemunho do Senhor sobre isso. Porque o que nos faz perecer é a ignorância espiritual. Isso está lá no livro de Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós temos hoje uma profunda necessidade disso. De que voltemos ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E eu creio que isso não é novidade para ninguém. Não sabemos quantos anos irá durar esse tempo final. Porque nunca na história do povo de Deus, várias profecias, como que em vários quadros, elas estivessem se cumprindo ao mesmo tempo. E ainda quando se discerne toda a realidade contextual que estamos vivendo, é impossível imaginar
que haverá uma geração depois dessa. Porque o homem, ele desceu ao nível mais profundo da sua iniquidade, da sua perversidade, da sua depravação. Então, quando nós olhamos tudo isso à luz da palavra, está muito claro. É só você pegar 2 Timóteo capítulo 3, você vê uma descrição, ali tem 19 pontos, para você analisar e ver o modelo do homem, não somente do ponto secular da palavra, mas também no ambiente espiritual religioso. E a questão aqui, como eu disse ontem, é nós compreendermos a necessidade de fazermos uma escolha. Que tipo de cristão nós vamos nos tornar, ou estamos nos tornando? Estamos dentro de uma cristandade ou dentro de um cristianismo? Dentro de um espiritualismo ou dentro de uma esfera espiritual? Porque estes capítulos que nós estamos desde ontem estudando, quando eu falei esses capítulos, porque eu me refiro ao capítulo 7, 8, 9 e 10. Porque quando você vai estudando aqui, você vai vendo uma progressão da revelação, da exposição, dentro dessa carta aos Hebreus. Então você vai ver que aqui nós vamos chegar no clímax, que está lá no capítulo 10, a partir do versículo 19, quando o escritor diz assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos. No versículo 19, versículo 20 ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, isto é, pela sua carne que ele nos abriu esse vivo e novo caminho. Se você chegar no versículo 38, está assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Esse assunto nós vamos estudar amanhã de manhã, se o Senhor permitir, e também à noite. Nós vamos ver uma progressão que começa lá no livro de Joel. Joel, você vai subindo e você vai percebendo que existe uma revelação aqui. Me perdoe, não é Joel, é Abacuque. Abacuque 2,4. Desde Abacuque capítulo 2, versículo 4, até Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quando você chega em Abacuque 2,4, onde tem a primeira menção dessa frase, o justo viverá pela fé, você vai ver que a ênfase ali está na palavra justo. Justo. E por quê? Porque Abacuque vivia um tempo complexo. Abacuque não entendia por que Deus estava disciplinando o seu povo usando uma nação ímpia como a Babilônia, que moralmente, espiritualmente, era muito mais depravado do que Judá. E como que Deus poderia julgar o seu povo tomando esta nação, usando uma nação ímpia como a Babilônia? Então ele está dizendo isso, e dentro desse contexto, ele vai dizer assim: mas o justo viverá pela fé. Isto é, aconteça o que acontecer, não importa, o justo vai viver num plano mais alto. Então você vai ver a repetição dessa frase, Romanos, Gálatas e por último em Hebreus. E a gente vai falar sobre isso amanhã, sobre cada um desses textos, e a gente vai ver a ênfase, onde cada uma desses textos faz menção a essa frase. São 4 ocorrências, e elas não ocorrem de forma aleatória. Há uma progressão da revelação. Só que aqui, onde eu quero fazer apenas uma pequena nota, porque não é o meu encargo agora, em Hebreus você vai ver que existe um contraste, porque no versículo 19 do capítulo 10 diz assim: tendo, pois, intrepidez. Essa palavra intrepidez, ela vem de um vocábulo do texto grego que fala de ousadia, de destemor, de coragem. Nós temos que ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Só que no versículo 38 nós temos um paradoxo, um contraste, retroceder. Então tem aqueles que entram e tem aqueles que retrocedem. E muitos cristãos, eles preferem viver uma vida cristã de retrocesso do que de ascensão espiritual. Paulo, quando ele escreve no capítulo 3 de Filipenses, desde o versículo 12 até o 14, ele vai concluir dizendo assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra soberana ali, ela vem de um termo que significa ascensional. Ascensional. Quando nós
vamos vendo todas essas exposições da palavra de Deus, é impossível um cristão medíocre entender isso, é impossível. E não só é impossível entender, é impossível viver isso. Porque viver uma vida cristã religiosa é fácil, irmãos. Vida cristã religiosa não envolve o caminho da cruz. Você pode até entender o caminho da cruz. Você pode até compreender a doutrina do caminho da cruz. Mas viver o caminho da cruz é uma experiência, não é só um entendimento. É impossível você viver uma vida religiosa, experimentar as esferas mais elevadas da vida cristã. Então, é muito melhor, para muitos hoje, que de melhor não tem nada. Porque não tem preço, não tem nada a pagar, não tem nada a se desgastar. É um evangelho barato, é um modelo de vida cristã barata, não tem renúncia, não tem um caminho de obediência. É muito melhor edificar a casa na areia para muitos do que edificar sobre uma rocha. Porque a vida cristã envolve implicações sérias. Eu vou repetir algo que eu disse ontem: a graça que nos salva é a graça que transforma. Uma graça que não transforma não é graça, é desgraça. Então muitos preferem viver um cristianismo de estética, de aparência. E esse tipo de cristianismo de aparência é que vai seguir o anticristo. E ontem eu até citei o exemplo de 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Os versículos 1 a 10. Se você olhar atentamente para esse capítulo, tem algo que eu não falei ontem, eu quero citar agora. No capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: acerca da vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Eu quero parar aqui, porque logo já inicia o versículo 2. Sobre a vinda do Senhor, acerca da vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele. Sabe essa frase, reunião com Ele? Especialmente aqui a palavra reunião, ela vem de um vocábulo grego que é episunagogue. É uma palavra só, episunagogue. Só que você vai perceber que esta é uma palavra que ela é formada de vocábulos. Episunagogue. Só ocorre 2 vezes em toda a Bíblia. Primeiro aqui, em 2 Tessalonicenses 2:1. E depois, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Quando o escritor aos Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais vede que aquele dia se aproxima. A palavra congregar aqui é episunagogue. Se você perceber, são 2 modelos de reuniões, mas que essas reuniões aqui, elas não são separadas. Isso nós precisamos, amados irmãos, isso nós precisamos levar aos pés do Senhor. Porque a primeira reunião é a reunião presente da igreja, e a segunda reunião é a reunião escatológica. Porém, essas reuniões, elas estão sendo colocadas aqui de forma distintas, pelo escritor aos Hebreus e também por Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses 2, porém essas 2 reuniões, elas precisam ter uma harmonia entre si. A primeira reunião fala daquilo que vai acontecer na vinda do nosso Senhor Jesus. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, quando Paulo diz: no momento, no abrir e fechar de olhos. Aí ele vai dizer isso com a mesma tônica que ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17. Ele vai dizer a mesma coisa, que nesse momento, no abrir e fechar de olhos, onde nós não dormiremos, mas seremos transformados, seremos arrebatados, nós iremos para o encontro do Senhor. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, e em nós será tragada a morte pela vitória. Então, todos nós partiremos para o encontro com o nosso Senhor. E lá em Tessalonicenses, ele chega a dizer assim na conclusão do versículo 17: consolai-vos, encorajai-vos uns aos outros com essa palavra. Então vocês percebem aqui que existem 2 reuniões distintas, porém elas têm uma harmonia entre si. E que harmonia é essa? O que isso quer dizer para nós? Significa que a nossa reunião de igreja, ela precisa refletir aquela reunião escatológica que vai acontecer.
É como se ele estivesse dizendo que a nossa reunião da igreja é um prenúncio daquela reunião. Amados irmãos, parece que nós estamos tão divorciados da palavra de Deus que essas coisas não fazem o menor sentido. Nós preferimos muito mais os nossos programas religiosos, o nosso formalismo, do que ser uma igreja bíblica. É muito mais fácil isso, porque pode ser feito de qualquer maneira, pode ser vivido de qualquer forma. Nós preocupamos muito mais com o resultado do que em agradar o Senhor, em mostrar para o mundo que nós não somos como o mundo, nós somos um povo celestial que estamos na terra. Nós somos o novo homem da nova criação. Nós somos aquela parte tirada de Cristo no poder da ressurreição. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a coluna e baluarte da verdade. Porque nunca a corrupção evangélica foi tão pior do que a corrupção política. Porque muitas das pessoas, hoje, a gente vê um incômodo com a corrupção política. Mas eu te falo que a corrupção evangélica, aos olhos de Deus, ela exala um odor, um mau cheiro muito pior do que a corrupção política. Então nós precisamos nos acostumar com a verdade, porque a verdade tem que nos perfurar e tem que nos levar aos pés do Senhor, porque a igreja do Senhor é a coisa mais linda. Se você pegar toda a beleza daquilo que existe no universo, não se compara com aquilo que é a igreja aos olhos de Deus, porque Jesus morreu pela igreja, Ele não morreu pelas estrelas, Ele não morreu pela infinidade de planetas que existe, Ele morreu por um povo que é chamado de seu, a igreja gloriosa, que um dia Ele vai apresentar para si mesmo, sem ruga, sem mancha ou qualquer coisa semelhante. Um povo zeloso de boas obras, para poder participar da sua glória. E Ele está, por meio do trabalho da palavra, através da operação do Espírito Santo, por causa do sangue que foi derramado no Calvário, Ele está fazendo uma obra tão grande de transformação, que esse processo de transformação nos levará a uma conformação à imagem de Cristo Jesus. Isso é pequeno, irmãos? Isso não é pequeno. Isso é uma obra infinita em termos de valor. Então nós não podemos baixar o preço na interpretação e na exposição da palavra, porque essa carta aos Hebreus, ela impede que façamos isso. Isso precisa chamar a nossa atenção, porque nós precisamos decidir: queremos ser uma cristandade ou queremos ser um cristianismo? Queremos ser uma religiosidade ou queremos verdadeiramente expressar o testemunho de Deus como sendo o seu povo? Um povo espiritualista ou um povo espiritual? Um povo natural ou um povo celestial? Esta é a grande urgência hoje, é que nós sejamos esse povo celestial na terra, porque Ele vai vir para ser glorificado nesse povo, Ele vai vir para ser manifestado para esse povo, aqueles que Ele comprou. Então, quando nós chegamos nesse ponto, nós precisamos fazer uma avaliação, uma reflexão profunda, tanto da nossa vida pessoal como da nossa vida congregacional. Porque quando eu disse para vocês que 2 Tessalonicenses tem um paradoxo ali, porque se o versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala da nossa reunião, dessa reunião escatológica que vai acontecer entre a igreja e o Senhor, você vai ver que a partir do versículo 8, ele vai dizer, quando ele está falando da apostasia, em primeiro lugar, é claro, porque a grande questão ali é que os tessalonicenses achavam que a vinda do Senhor estava para acontecer naqueles dias, e Paulo disse que não iria acontecer naqueles dias, sem que viesse primeiro a apostasia, e fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e este filho da perdição, ele vai entrar na casa de Deus, ele vai sentar no lugar central desta casa, ele vai receber o culto, ele vai receber a adoração. Se você ler Apocalipse capítulo 13, isso está amplamente escancarado. E se você for mais cuidadoso na exposição de Apocalipse, você vai ver que existem duas linhas sobre a igreja Apocalipse. Uma é caracterizada
por Laodiceia e a outra por Filadélfia. A linha de Laodiceia termina no capítulo 18. A linha de Filadélfia termina no capítulo 22. Você vai ver que a linha de Laodiceia começa ali uma igreja aonde Jesus não tinha a liberdade de entrar, ele foi colocado de fora. O retrato ali é ele batendo do lado de fora, querendo ceiar com eles, mas essa igreja dizia para si mesma: rica sou e de nada tenho falta. Ela não tinha falta do Senhor. Agora, em Filadélfia era diferente, porque se Laodiceia tinha uma porta fechada, Filadélfia tinha uma porta aberta. O Senhor diz assim para essa igreja: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E mais ainda, você vai ver que a linha de Laodiceia termina com uma grande prostituta, que está ali prefigurada no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Uma grande prostituta. E Filadélfia vai terminar lá no capítulo 21 e 22, uma grande cidade nupcial. Lá no capítulo 21, versículo 9 e 10, diz assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E no versículo 10 diz assim: me levou a uma alta montanha e vi a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É uma cidade nupcial. Nunca pense, é uma heresia você pensar que nós vamos morar na Nova Jerusalém, que nós vamos morar numa cidade que tem ruas de ouro e cristal. Aonde você encontrou ruas em Apocalipse nessa cidade? Diz que lá tem uma rua, mas a palavra rua lá é plateia, é uma praça. Lá não tem nem rua, tem um rio. Você está confundindo um rio com rua. Tem um rio, e a árvore da vida, ela pega de um lado e do outro do rio. Tudo isso é uma figura escatológica. Mas tem hinos lindos aí. Eu já vi tantos, irmãos, que nós vamos andar em ruas de ouro e cristal. Aonde, irmão? Nem Macabeus tem isso. Não coloque na Bíblia o que não existe. Não venha interpretar a Bíblia com a sua mente. Não existe isso. É uma cidade nupcial. Olhe os versículos 9 e 10 do capítulo 21. Então, por favor, irmãos, o assunto que nós estamos estudando aqui nesses dias é algo sério. É sobre vida cristã profunda, a vida cristã que aqueles primeiros cristãos viveram. E se nós somos a última geração, nós temos que viver. Nós não podemos viver um outro evangelho. O que Paulo diz em Gálatas 3,8: se mesmo vier um anjo do céu e anunciar um evangelho que vai além desse, é maldito, é anátema. Nós precisamos buscar viver o evangelho puro e simples. Puro e simples. O evangelho verdadeiro, o evangelho que nos transforma. Não é o evangelho que nos conforma a este mundo. O evangelho aonde nós vemos uma igreja que tem acesso ao trono de Deus. Porque quando você olha aqui para esse versículo 25, vamos entrar nesse versículo 25, vamos ver cada detalhe. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente. Observe bem, ele pode salvar totalmente. O verbo salvar aqui, ele tem um sentido amplo, ele tem um sentido completo. Nós sabemos que salvação plena envolve a salvação do espírito, da alma e do corpo. Esse é o processo. O nosso espírito é salvo quando nós cremos. Porque outrora estávamos mortos em delitos e pecados, como está lá em Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. No espírito nós estávamos mortos. Então a salvação, isto é, a justificação pela fé, essa salvação, ela reviveu o nosso espírito. Agora, a nossa alma está sendo salva. E a alma, ela é salva por meio de um processo. Porque a alma, ela tem três faculdades: a mente, a vontade, as emoções, o que sinto, o que penso, o que quero. Isso precisa ser transformado. Então, primeiro, o nosso espírito foi salvo.
A nossa alma está sendo salva. A salvação do nosso espírito ocorre por causa da obra da cruz, onde Jesus morreu por nós. A nossa alma, ela é salva pelo caminho da cruz. Agora é nós que temos que tomar a cruz. Agora é caminhar, é deixar que a cruz trabalhe na nossa vida, trabalhe os nossos afetos, é negar a nós mesmos. Aqui há um processo de santificação. O Espírito usa o trabalho da cruz por um lado e o trabalho da palavra pelo outro, para operar santificação na nossa vida. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Este é o evangelho apostólico, o evangelho que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, que nós temos que pregar e temos que viver. Então, diz que Ele nos salva completamente. Então, isso inclui três coisas: justificação, a santificação e a glorificação. Aquilo que eu acabei de citar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, que vai terminar justamente com a imortalidade e com a incorruptibilidade. A incorruptibilidade do nosso corpo, quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade e em nós for tragada a morte pela vitória. Então essa incorruptibilidade será a transformação do nosso corpo natural para um corpo de glória. Então envolve três coisas: justificação, santificação e a glorificação. Esta é a salvação total, é a salvação plena, é a plenitude. Agora, observe, que ele diz assim, que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Eu quero entrar nesse ponto devagar, mas eu gostaria de colocar algo aqui, porque ele diz assim, vivendo sempre para interceder por eles. Há uma posição que nosso Senhor ocupa agora, é a posição de intercessor no trono. Uma intercessão que começa lá na cruz do Calvário, lá em Lucas capítulo 23, quando ele ora, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa primeira palavra do nosso Senhor Jesus na cruz, a palavra do perdão. Quando ele estava ali, naquela condição, aquele que não conheceu o pecado, ele tomou o nosso lugar. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências do nosso pecado, quando ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Sabe qual é a melhor definição de inferno no sentido teológico da palavra? É ser eternamente abandonado por Deus. Então quando Jesus clama lá na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui ele estava experimentando o estágio mais profundo da consequência do pecado, é ser eternamente abandonado. Então ele foi abandonado para que nós fôssemos aceitos. Agora, veja que em primeiro lugar ele ora: Pai. Essa oração é tão profunda que o eco dessa oração toca o trono, porque ela é a base daquilo que ele está fazendo no trono. Ele orou ao Pai pedindo o perdão, e agora ele está diante do trono, ou no trono diante do Pai, clamando por nós, porque aquele que começou a boa obra, ele não vai parar no meio do caminho, ele vai chegar até o fim. Escute bem, mas ele só vai interceder por aqueles que chegam a Deus. O texto é muito claro, ele é autoexplicativo. Veja que ele diz assim, que ele pode, por isso, ele pode salvar totalmente aqueles que por ele, porque ele é o caminho, ele é o precursor, ele é o fiador, ele é o mediador, por ele chegam a Deus. Agora, olha esse ponto, porque ele é muito importante, que diz assim, os que por ele se chegam a Deus. Essa frase é significativa. A construção dela, do texto grego, nos dá uma luz muito importante, porque muitos cristãos, eles não se chegam a Deus. Aí, novamente, nós olhamos para o versículo 38 do capítulo 10. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder. O Senhor não vai salvar totalmente, porque essa salvação
Não é só a salvação da cruz, é a salvação do trono. Não é a salvação baseada só na justificação, mas na santificação e na glorificação. Nós estamos num processo de salvação. Por um lado, podemos dizer, sim, o nosso espírito foi salvo. Mas uma pessoa que foi salva, aí vem, a graça que salva é a graça que transforma. Como que eu digo que eu sou salvo, mas eu não me chego a Deus? Eu não me interesso pela presença de Deus. Só que a sentença do versículo 38 de Hebreus 10, Deus diz que se nós retrocedemos, Ele não tem prazer em nós. A questão aqui não é a presença de Deus entre nós, é a nossa presença diante de Deus. Deus não tem prazer na nossa presença. Talvez você nunca tenha refletido sobre isso. Talvez você nunca pensou nessa possibilidade. Porque geralmente a gente ouve muitos irmãos orando: nossa, Senhor, dá-nos a Tua presença, queremos a Tua presença. Senhor, não tire a Tua presença do nosso meio. Amado irmão e irmã, nós nunca precisaríamos orar sobre isso. Se Deus tem prazer com a nossa presença, é inevitável que a sua presença esteja entre nós. Por que que eu não estou sentindo a presença de Deus na minha vida? É porque Ele não sente a minha presença diante dEle. Eu não sou alguém que entro no lugar santíssimo. Eu sou alguém que estou retrocedendo do lugar santíssimo. Eu estou retrocedendo da presença de Deus. É só você olhar para esse texto com todo cuidado. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele não vai interceder por aqueles que não se chegam a Deus. E Ele abre todas as portas. Ele abre todas as possibilidades. Ele faz um chamado contínuo. Ele faz um chamado insistente, persistente, para que nós sejamos atraídos pela sua voz. Mas existem outros amores, outros afetos, outros desejos. Nosso desejo não é integral por Ele. Vida cristã não é passividade. Vida cristã é um coração ativo, um coração entregue, um coração rendido, um coração obediente. Olha o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor. Parece passividade, mas não é. Ele diz: e a buscarei. Ele pede, mas ele busca. Ele vai ao encontro. Compreende, irmão? Compreende, irmã? Veja a seriedade disso. Deixe-me usar o exemplo aqui do Salmo 42. Esse salmo é muito importante, versículo 1 e 2. Salmo 42, versículo 2. Está assim: como a corça anseia. Vou esperar vocês abrir as Bíblias, pode ficar à vontade. Como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por Ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu quero que você olhe para esse salmo à luz daquilo que está escrito aqui. Ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Esse termo aqui, se chegam, a palavra aqui no texto grego é prosechomai, é um achegar contínuo, não é um achegar eventual, é continuadamente se achegar a Deus. Não é esperar um encontro, em algum momento você se chega a Deus. Não é uma coisa esporádica. A palavra aqui significa uma aproximação contínua e intencional. Sabe o que eu diria aqui? Vida devocional. Vida devocional. É o retrato
retrato de Marta e Maria quando Jesus chega em Betânia na casa delas. Marta procurou fazer coisas para o Senhor. Maria foi estar aos pés do Senhor. Aqui é uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Então nós precisamos refletir sobre isso. Refletir sobre isso. Qual tem sido a nossa conduta? Será que nós somos aqueles que temos nos achegado a Deus? Porque Ele só intercede por aqueles que se achegam continuadamente, de forma intencional. Eles se achegam a Deus. E aqui descreve 3 coisas. Uma vida de fé ativa. Esse achegar a Deus é uma vida de fé ativa. Em segundo lugar, é uma comunhão constante com Deus. Uma comunhão que não sofre interrupções. É justamente isso. É uma entrega baseada numa confiança que está fundamentada na obra redentora de Cristo Jesus. Mesmo você, muitas vezes, fragilizado, muitas vezes você se sente a pior pessoa, você tenha falhado, você tenha cometido pecado. Lembra de Mefibosete, lá em 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, a história de Mefibosete, filho de Jonathan, que havia sofrido um grave acidente quando era criança. Quando a ama soube que Jonatas estava morto, e também Saul, e que Davi iria ser o rei, era costume naquele tempo, quando os reis assumiam o trono, a primeira coisa que eles faziam era aniquilar toda a família do antigo rei. Claro que nós sabemos que Davi não fez isso, mas ela, temendo que Davi fizesse, por conta da maldade de Saul contra Davi, ela tomou aquela criança e saiu correndo desesperada. E correndo, ela caiu por cima daquela criança e quebrou suas 2 pernas. E aquela criança cresceu com aquela deficiência. E aquela mulher o manteve escondido em um lugar chamado Lodebar, que é uma descrição de um lugar ermo, afastado. Agora imagine que Mefibosete já era rapaz, quando de repente para na porta da casa dele uma comitiva real. Imagina o pânico que deve ter apoderado do seu coração, quando Ziba, um servo de Davi, entra e diz assim: Mefibosete, o rei manda te chamar. E Mefibosete é conduzido à casa real, e quando ele chega, Davi diz assim para ele: Mefibosete, meu filho, eu quero que todos os dias você coma na minha mesa, e tudo aquilo que pertencia ao seu pai, todas as terras que pertenciam ao seu pai, pertence a você também. Isso é graça. Se você abrir o capítulo 9 de 2 Samuel, está assim: alguém da casa de Saul, a palavra no hebraico é chesed, que eu possa exercer graça. Isso é graça. Amados irmãos e irmãs, nós merecemos o inferno por justiça. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno, mas Ele não fez isso. Ele colocou o seu Filho naquela cruz para assumir o nosso lugar de culpados, de condenados. Ele não conheceu o pecado, mas Ele conheceu as consequências do nosso pecado, e nele nós fomos feitos justiça de Deus. E é sobre isso que eu estou falando. É para essas pessoas salvas que eu estou falando. Para você, meu irmão e minha irmã, que você aprenda a ter essa disciplina de entrar na presença de Deus, saber que isto é uma disciplina espiritual, a mais importante da sua vida, é essa disciplina espiritual. E aqui você vai ver algo muito especial, porque este verbo aqui que é usado, prosechomai, ele mostra o estilo de vida cristã.
O que é a vida cristã? A vida cristã é a vida vivida por aqueles que estão na presença de Deus. A vida vivida por aqueles que estão vivendo num plano espiritual mais alto. Isso é a vida cristã. Deixe-me colocar 2 textos aqui de Hebreus. Hebreus 4,16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. O outro texto está em Hebreus 10, 22. E aqui diz: aproximemo-nos com sincero coração. Aproximemo-nos com sincero coração. Essa é a vida cristã. Mesmo nós, muitas vezes, falhando, errando, mas nós confiamos na fidelidade de Deus que está baseada no sangue do Calvário. Nós confiamos que diante de Deus existe um intercessor por nós. Ele entrou por nós. Hebreus 6,20 diz que Ele entrou por nós. Ele está nos conduzindo à sua glória. Se você ler Efésios 1:20, diz que quando Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o fez assentar nos lugares celestiais. Efésios 1:20. Diz que Deus ressuscitou. Olha o versículo 19. E diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar nos lugares celestiais. Olha Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo, irmão? Como que isso está na palavra e não está no meu coração? Como eu posso ler isso e dizer, não diz respeito a mim, isso aí é coisa para quando Jesus vier? Não é. Isso é espiritualidade. Essa é a definição daquilo que é a vida cristã. Mas nós queremos cristandade. Porque a cristandade olha para isso e não vê nada. A cristandade não se importa com isso. Não se importa que preço que eu vou pagar. Irmãos, não fomos nós que pagamos o preço, foi Ele que pagou o preço para nos abrir o caminho da eternidade. O véu que nos separava já não separa mais. Quando o homem pecou, lembra de que havia uma espada inflamada que revolvia a árvore da vida que estava em torno dela. O homem não podia mais entrar, a porta fechou. Agora, irmãos, a porta abriu e nós podemos entrar, sim. Nós podemos entrar. Quando você olha a biografia dos homens e mulheres de Deus, por que eles tiveram uma vida tão profunda? Quando você estuda a história dos apóstolos, como eles viveram, como eles morreram. Quando você estuda a história dos mártires, como é que aquelas pessoas puderam ter tal vida? E agora nós temos que aceitar que a igreja moderna do século 21 é uma igreja que não tem um testemunho celestial. É uma igreja que a Bíblia não faz sentido para ela, que as verdades bíblicas não têm significado na vida dela. É o evangelho, lá vão ter, cada um vive como quer, cada um interpreta como quer. Não, irmãos. A história do povo de Deus continua conosco. Nós estamos aqui para dar continuidade à obra do Calvário. Nós não podemos viver um outro evangelho. Aqueles que por ele se chegam a Deus. Então esse aproximar fala de um movimento constante, de um movimento reverente. Então vamos aqui olhar o Salmo 42, porque a corça aqui é uma figura de espiritualidade profunda. A corça, em clima árido como lá no Oriente, ela depende de água corrente. É muito importante você saber isso.
porque a corça era um animal indefeso, ela tinha muitos predadores, e com o clima árido lá do Oriente, ela dependia de águas correntes para poder sobreviver. Por isso ela suspirava pela água. Aqui fala de um desejo vital, um desejo intenso, um desejo que envolvia desespero. Compreende, irmão? Compreende, irmã? Aqui fala de um desejo que envolve desespero. É um desejo vital. Estar na presença de Deus é uma questão vital para nós. Amar a presença de Deus, entrar na presença de Deus, e a presença de Deus entrar em mim é algo vital para a minha vida, é como a corça. Ela dependia daquelas águas. Do contrário, ela seria um predador, ou seria uma presa vulnerável para o seu predador. Sem a presença de Deus, nós seremos uma presa vulnerável para esse mundo. Olhe para o exemplo da corça. Aqui fala de uma espiritualidade que nasce de um desejo profundo por Deus. A espiritualidade que nasce de um desejo profundo por Deus. A corça nos fala de uma busca intencional. Ela buscava água corrente, era uma busca intencional. Ela não fazia aquilo apenas por instinto. Ela fazia aquilo por uma questão de sobrevivência. Então ela tinha que estar à procura de águas correntes, porque ela exalava um odor muito forte. Esse odor que ela exalava é que a tornava vulnerável aos seus predadores. Então, quando ela entrava na água corrente, ela nadava contra a correnteza, e a força da água pela correnteza é que tirava aquele odor. Então, à medida que ela sentia o odor, o que ela fazia? Ela corria para as águas correntes. Ela não podia sobreviver sem as águas correntes. Aquilo que está lá no Salmo 46. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Jesus disse a mesma coisa para a mulher samaritana em João 4. Ah, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede água, tu me pediria água, e a água que eu te der, vai formar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, está lá em João 7, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso fala da presença de Deus, é o desejo intencional. Amado irmão, amada irmã, você tem um profundo desejo intencional da presença de Deus todos os dias. Isso é perscrutador. Aqui está algo muito especial. Ela buscava a proteção por meio da purificação. Nós precisamos estar limpo pelo trabalho da água. Jesus disse isso lá em João 15, vós estáis limpos por meio da palavra que vos tenho dado. E a água também é uma figura da palavra. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque a água também é uma figura da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um instrumento que nos leva à presença de Deus. Vida devocional com a palavra. É uma outra forma de nós falarmos da presença de Deus. E ainda aqui, a inquietação espiritual. Isto é, a corça, ela não estava em paz enquanto não encontrasse água corrente. Porque ela sabia que sem a água ela morreria. Sem a presença de Deus, nós morreremos. Jesus só vai interceder por aqueles que chegam à presença de Deus. Então, amados irmãos, eu quero parar por aqui. Se o Senhor nos permitir, amanhã nós iremos continuar, já dentro do capítulo 10, até pela questão do tempo, para nós entendermos o próximo passo a seguir.
ver como que o Senhor está nos conduzindo a esta glória experimental que ainda podemos desfrutar agora, nesse tempo. Aquilo que define para nós vida cristã profunda. Vida cristã rasa não é vida cristã, é uma religião morta, é a religião de Laodiceia. Então que o Senhor nos ajude, que a sua palavra possa penetrar profundamente no nosso coração. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui te entregar nossas vidas, confiados aqui no instrumento da tua palavra. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Senhor. Sonda o nosso coração. Vê o quanto existe de cristandade, de superficialidade, de aparência religiosa. Nos liberta, Senhor. Nos salva. Nós carecemos dessa salvação total, dessa salvação plena. Nós não queremos salvação religiosa, nem salvação psicológica. Nós queremos experimentar uma salvação transformadora, que transforma o nosso caráter, a nossa conduta, que nos tira do império de trevas, mas que nos leva para o reino do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, para que nós não venhamos apreciar a Tua palavra de forma superficial. Que nós venhamos, Senhor, apreciar a Tua palavra com o coração totalmente quebrantado, rendido, contrito. Porque um coração contrito o Senhor não despreza. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a Tua igreja nesses dias que estamos vivendo, onde existe tantos assédios na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, que nos distrai, que nos atrai, que tem, Senhor, como propósito de nos destruir. Então nós te pedimos, Senhor, opera um grande milagre no nosso coração, nos tira dessa periferia, abre os nossos olhos, para que possamos ver que é um caminho aberto, onde nós podemos nos achegar confiadamente, onde nós podemos entrar com confiança, com plena certeza de fé, porque o nosso coração, nossa consciência já foi purificada pelo trabalho da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a apreciar de maneira reverente a obra que o Teu Filho fez na cruz do Calvário e aquilo que Ele está fazendo no trono ao nosso favor. Aquilo que Ele fez como Salvador e aquilo que Ele está fazendo como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote. Nos ajuda, Pai. Nos ajude, ó Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.